Para entender verdadeiramente a mente de Shikamaru Nara, você não precisa olhar para um tabuleiro de shoji. Você não precisa analisar suas jogadas no exame Chunin. Você precisa desesperadamente entender a natureza do som que acabamos de ouvir. Essa não foi uma luta com os maiores poderes de Naruto. Não houve meteoros caindo do céu, deuses revividos ou bestas com cauda destruindo cordilheiras. Mas foi, sem a menor dúvida, a luta mais fria e cerebral de toda a obra. Porque aqui, nesse exato momento, o estrategista mais brilhante da Vila da Folha foi forçado a trocar o tabuleiro pelo próprio corpo. Ele quebrou o próprio dedo, não foi um acidente, não foi por falta de opção tática, e não foi apenas um movimento de combate, ele o fez por filosofia. Hoje nós não vamos apenas narrar uma luta, nós vamos dissecar a anatomia de um sacrifício. Vamos entender por que a automutilação foi a única resposta lógica para um problema impossível. Vamos ver como Shikamaru converteu música em matemática, como ele transformou a própria dor em uma ferramenta de cálculo e, mais importante, como esse único estalo de ossos mudou um garoto preguiçoso que só queria olhar as nuvens, forçando o nascimento de um líder disposto a sangrar. A dor, como veremos nos próximos minutos, é a única âncora confiável quando a realidade desmorona. Só que depois da vinheta, vamos lá. Salve meu nerd, sejam bem-vindos ao Grande Nerd, deixe o seu like que no final você vai acabar se esquecendo. Antes de entrarmos na floresta, precisamos entender o abismo onde Shikamaru foi jogado. O contexto aqui não é um torneio controlado, é a sobrevivência institucional. A Vila da Folha estava sangrando após a invasão fracassada de Orochimaru e a morte do terceiro Hokage. A infraestrutura militar de Konoha estava dizimada, a cadeia de comando estava fragilizada, e no meio desse caos acontece o impensável. Sasuke Uchiha, o último do seu clã, o portador do Sharingan, deserta. Isso não é apenas uma perda pessoal. A deserção de Sasuke é um golpe simbólico e devastador no prestígio da vila e uma vitória ideológica para Orochimaru. É nesse vácuo de poder que Shikamaru é promovido a Chunin. E é crucial notar, ele não foi promovido por ser forte, ele foi promovido por sua inteligência excepcional. Mas sua primeira missão como líder não é uma patrulha de rotina, é uma missão de recuperação nível A, sem supervisão adulta, liderando seus amigos de infância para um território hostil. Ele carrega sobre os ombros o peso inédito da vida de seus pares. Ele entra nessa luta contra Tayuya, carregando uma dissonância cognitiva profunda. Uma parte dele ainda é o garoto que encara a vida como um saco, que opera sob a filosofia do mínimo esforço. A outra parte é o comandante recém-nomeado, que sabe que o fracasso aqui não significa apenas perder a luta, mas entregar a alma de um camarada às trevas. A batalha contra Tayuya, portanto, não é um evento isolado, ela representa o ponto de ruptura, é o momento em que a teoria tática de Shikamaru colide violentamente com a realidade letal do mundo ninja. Sua oponente foi desenhada especificamente para testar todos os seus limites. Em jogos de estratégia, o pior cenário possível é enfrentar o seu counter natural. Tayuya é exatamente isso para Shikamaru. Enquanto Shikamaru representa o intelecto relutante e a manipulação das sombras a médio alcance, Tayuya é a virtuose da arrogância. Ela é um combatente de longo alcance, especializada em genjutsu auditivo e invocação. A psicologia de Tayuya é fascinante e perigosa. Ela vê a batalha não como um xadrez, mas como uma performance, onde ela é a solista e o oponente é apenas um público a ser silenciado. Ela subestima consistentemente Shikamaru, vendo a cautela tática dele como covardia, quando na verdade é preparação. Ela começa invocando os 3 Doki, demônios ogros cegos, mas brutalmente fortes, e aqui começa a genialidade da análise de Shikamaru. A maioria dos ninjas, ao ver os 3 monstros gigantes, tentaria atacar o corpo ou fugir desesperadamente. O que Shikamaru faz? Ele recua, se esconde atrás das árvores e observa. Para Tayuya, ele tá com medo. Para nós que estamos dissecando a cena, ele tá coletando dados. Shikamaru admite durante a luta que não tem ouvidos para música. Isso deveria ser uma desvantagem fatal contra uma usuária de som. Contudo, ele faz algo brilhante. Ele substitui a percepção artística pela análise lógica. Ele percebe que os movimentos dos Dokis não são autônomos, eles são marionetes. E como toda marionete, existe um fio. No caso dela, o fio é a melodia. Mas melodias são compostas de notas, e notas são produzidas através de posições de dedos. Shikamaru começa a correlacionar os movimentos dos dedos de Tayuya na flauta com as ações específicas dos demônios. Ele converte o problema abstrato, a música, em um problema matemático, padrões de entrada e saída. Pensa nisso como programação básica. Se o dedo indicador levanta, o demônio A desfere em golpe vertical. Se o dedo médio abaixa, o demônio B recua para a defesa. Para testar essa hipótese, ele lança kunais. Não são ataques sérios para matar. Em termos de engenharia de rede, ele está fazendo um ping test. Ele lança o estímulo, a kunai, e mede o tempo de reação e o padrão de resposta do sistema defensivo dela. Ele mapeia a latência, os protocolos de resposta dos demônios. Muitos críticos dessa luta dizem: mas essa estratégia de luta foi redundante. Se ele ia usar uma bomba de luz para esticar
As sombras, por que perder tempo decorando notas de flauta? Essa crítica ignora a necessidade de precisão absoluta. A luz estica as sombras, sim, mas para capturar 3 alvos móveis simultaneamente com um recurso de chakra limitado, ele precisava saber exatamente onde eles estariam no milésimo de segundo em que a bomba explodisse. A bomba de luz foi apenas um catalisador final. A programação da armadilha foi feita inteiramente durante aquela fase de observação de dedos. Ele sequestra as peças do inimigo, ele volta a força de Tayuya contra ela mesma. No Shoji, isso é equivalente a capturar uma peça e colocá-la de volta ao tabuleiro no seu controle. Mas a tática tem um limite. Quando Tayuya decide parar de brincar, o jogo muda de xadrez para o horror. A dissipação dos Doki força Tayuya a recorrer ao seu poder latente. Ela ativa o nível 2 do selo amaldiçoado e isso altera drasticamente a balança de poder. O aumento massivo de chakra permite que ela supere fisicamente a força da restrição de sombra de Shikamaru, que era um jogo de intelecto, vira uma disputa de força brutal espiritual. Então ela revela o seu triunfo. A flauta demoníaca, correntes da ilusão da música. Diferente de genjutsus visuais, como o Sharingan, que requerem contato ocular, o genjutsu sonoro é unidimensional. E não adianta fechar os olhos, não adianta se esconder atrás de uma árvore, o som permeia tudo. Shikamaru se vê preso em uma ilusão grotesca onde seu corpo é amarrado. Para um estrategista que depende, acima de tudo, da clareza mental e da percepção espacial, ter seus sentidos hackeados é a derrota definitiva. Ele se encontra pela primeira vez sem opções lógicas aparentes, não há sombra manipulada dentro da sua mente. Seu corpo físico está paralisado no mundo real, vulnerável, enquanto Tayuya se aproxima com uma kunai para degolá-lo. E é aqui que a lógica falha. É aqui que a filosofia precisa assumir o controle. Shikamaru sabe, teoricamente, que a dor externa pode interromper o fluxo de chakra desordenado por conta de uma ilusão. É um conhecimento de academia ninja. Mas saber é uma coisa, ter vontade de aplicar é completamente diferente. Sem kurais acessíveis e imobilizado, ele usa a única ferramenta que lhe resta, sua própria sombra. Com um ato de auto-sacrifício calculado, ele comanda sua sombra para quebrar seu próprio dedo indicador. Vamos pausar e analisar o peso simbólico desse momento. Shikamaru é um personagem que sempre evitou desconforto. Taco, ele dizia para tudo, mas aqui ele escolhe voluntariamente a agonia física extrema. Por quê? Porque a dor atua como âncora definitiva da realidade. A música de Tayuya oferece uma morte doce, hipnótica, indolor, é uma mentira confortável. O dedo quebrado é uma realidade brutal. É feio, dói, sangra, mas é real. Shikamaru rejeita a doce mentira da derrota passiva em favor da amarga verdade necessária para sobreviver. Sacrifica-se um peão para salvar o bispo, mas aqui Shikamaru sacrifica parte de si mesmo. E há uma ironia poética aqui. O dedo que ele quebra é o indicador, muitas vezes usado para formar o selo de mão que ele usa para pensar. Ele está quebrando a sua ferramenta de pensamento para poder agir. Ele internalizou a lição de que, como líder, ele deve estar disposto a sofrer no próprio corpo para proteger o objetivo maior. A quebra do dedo permite que ele recupere a lucidez. Finja ainda estar preso no genjutsu de Tayuya e atraia ela para uma zona de morte, capturando a curta distância. Mas mesmo essa manobra brilhante tem limites. A realidade física é impiedosa. O chakra de Shikamaru acabou. Ele aprendeu, sim, mas está sem força para executar o enforcamento pela sombra. O cenário evolui para um impasse mortal. Ele não consegue matá-la e ela lentamente está vencendo o cabo de guerra. Se o chakra dele acabar, a sombra se desfaz e ele morre. Ele usou tudo o que tinha. Ele deu seu corpo, sua mente, seu espírito e ainda assim não foi suficiente. E nesse momento crítico que uma rajada de vento corta a floresta. Temari, da Vila da Areia, chega como um reforço. A entrada dela não é apenas a salvação física de Shikamaru, mas a concretização de uma nova aliança geopolítica entre Konoha e Sunagakure. A dinâmica entre Shikamaru e Temari aqui é rica em subtextos. Shikamaru, estrategista que frequentemente reclama de mulheres problemáticas, é salvo por uma mulher cujo poder destrutivo eclipsa completamente o seu. A batalha final é decidida pela compatibilidade elemental. O som precisa de um meio para viajar, o ar. O vento é a manipulação violenta desse meio. Temari é a counter perfeita. Enquanto Shikamaru precisou de 200 passos lógicos e um dedo quebrado para apenas conter Tayuya, Temari resolve o conflito com um único movimento. E a destruição é absoluta. A reação de Shikamaru, um misto de alívio e terror diante do poder dela, reforça uma lição de humildade. O intelecto é poderoso, mas há situações na guerra onde a força bruta avassaladora é a única solução definitiva. A luta termina com uma subversão dos tropos de gênero shonen. A mulher detém o poder de fogo nuclear, enquanto o homem ocupou o papel de suporte tático. A luta física acabou na floresta, mas a verdadeira transformação do personagem acontece aqui, no hospital. Tecnicamente, a missão falhou. O Sasuke não foi recuperado. Mas o pior não é isso. Choji e Neji estão na UTI, com ferimentos quase fatais. Ele é confrontado com a realidade de que suas ordens quase mataram seus melhores amigos. Ele olha para seu pai e diz que vai renunciar.
Ele diz que não foi feito para ser ninja, ele quer fugir da responsabilidade, ele quer voltar a ser uma nuvem. E é nesse momento de vulnerabilidade total que Shikaku Nara intervém com uma das lições mais profundas de toda a série. Shikaku não oferece consolo vazio, ele não vai dizer, vai ficar tudo bem, ele desafia a lógica do filho. Você acha que se desistir, as missões pararão? Seus companheiros serão enviados novamente em outras missões. Eles enfrentarão os mesmos riscos e alguns deles poderão não sobreviver. Como você vai se sentir então? Use seus fracassos para se tornar um líder melhor. Você não ajudará seus amigos indo embora. Você devia tentar se aperfeiçoar para que a próxima missão corra perfeitamente e todos voltem a salvo. Ou você é um líder ou um covarde. Então, qual deles você é? Shikaku valida a emoção masculina, ensinando que não há vergonha em chorar, mas reorienta essa dor para o crescimento. A lição é brutal, mas é necessária. Responsabilidade não é sobre evitar falhas. Falhar é inevitável. A responsabilidade é sobre ter a resiliência para lidar com as consequências terríveis das suas decisões e, ainda assim, ter a coragem de continuar jogando o jogo no dia seguinte. Nesse momento, Shikamaru entende que a vontade do fogo não é um slogan patriótico, é um compromisso inabalável com a proteção da próxima geração, os reis do tabuleiro. A análise aprofundada da batalha entre Shikamaru Nara e Tayuya revela um evento de narrativa densa que foi muito além de uma simples troca de golpes. Foi um choque de realidade. A genialidade analítica contra o poder sobrenatural, a humildade dolorosa contra a arrogância fatal. O silêncio na sombra contra o caos do som. Para Shikamaru, Tayuya não foi apenas uma inimiga a ser derrotada, ela foi um espelho que revelou suas insuficiências. Ela o forçou a abandonar a inocência da infância e abraçar a brutalidade da vida ninja, simbolizada visceralmente, para todos sempre, pelo estalo daquele dedo quebrado. Embora a vitória física tenha sido entregue pelas mãos de Temari e pelos ventos de areia, a vitória moral psicológica pertence a Shikamaru. Nas sombras daquela floresta, o menino que olhava para as nuvens morreu. Nasceu o homem que protegeria o céu sobre o qual elas flutuam. Shikamaru nos ensina que ser um gênio não significa ter todas as respostas fáceis. Significa ter a coragem para fazer as perguntas difíceis e, principalmente, ter força para suportar as respostas dolorosas. Ele quebrou o dedo para não quebrar a alma. Próxima ideia, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, quiser ajudar o canal. Aqui o QR Code gigantesco, da Amazon, e uma ajuda mais direta, aqui o QR Code pequenininho, gostou? Sonoplastia? Aqui você pode fazer uma doação direta para o LivePix, e aqui você compra na Amazon, qualquer coisa que você quiser, não há nenhum centavo de acréscimo por isso, e você continua ajudando esse canal a continuar o trabalho, beleza? Espero você no próximo vídeo, forte abraço.